Como é que nós estamos para começar? Tá. Qual que é o microfone que a gente deve usar hoje? Cadê o confio e cadê o headset? Você sabe onde que tá, João? É esse? Alô? Eu acho que é esse. Eu preciso do headset. Se a Kali não vier aqui, se a Kali... Achei que era você que estava Ainda bem que eu já estou acostumado no oriental. A esposa dele também é. O meu marido é baiano. Aí, ó, ele pode se juntar ao grupo. Vou juntar os três. Da formação de quadrilha, hein? Não, aí vocês podem ir treinando a Abel, entendeu? E eu converso com ela. Nós vamos falar com a Abel. A Abel na semana que vem, né? Alô? Oi? Tudo funcionou? Certo? Então é isso. Esse é para mim. Deixa eu só fazer uma abertura. Polinário, posso começar? Então, tá bem? Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma semana da nossa disciplina transversal. E essa aula de hoje, ela é mais uma inovação na oferta do curso desse ano. Nós vamos ter essa aula de Machine Learning, o aprendizado de máquina, que não fazia parte do conjunto das aulas na oferta de 2018 e que nós achamos por bem incluir aqui no nosso curso de 2019. O Departamento de Estatística, junto com o Departamento de Informática, tem uma iniciativa recente de um curso de especialização de Data Science e Big Data. E essa iniciativa, ela é uma resposta ao que está acontecendo, que todos vocês devem estar ouvindo falar por aí, né, da demanda desse tipo de conhecimento, desse tipo de tecnologia nas mais diversas áreas. Então, é um esforço conjunto, é muito interessante as nossas turmas, o professor Luiz faz parte também, porque nós temos profissionais das mais diversas áreas, não são só de estatística e computação, nós temos biólogos, economistas, temos administradores, pessoas de várias áreas interessadas nesse tema. Não existe estatística contemporânea sem computação, e existe uma boa parte da computação que utiliza ferramentas de estatística, e de uma forma geral, para servir as outras áreas, né? São tecnologias que a computação e a estatística disponibilizam, que são largamente utilizadas em diversas áreas de conhecimento. Então, nesse sentido, é uma satisfação muito grande para a gente poder contar hoje com o professor Luiz, que ministra essa disciplina dentro do nosso programa, e ele vai fazer uma introdução para vocês dessa área de aprendizagem de máquina hoje, nessa primeira parte da aula. Então, a audiência é sua, Luiz. Boa tarde, então. Obrigado, Paulo, pelo convite. Então, deixa eu só... Você passa para mim? Então, bom, só me apresentando um pouquinho, como o Paulo disse, eu sou do Departamento de Informática. Então, minha formação toda é computação, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado em informática. Antes de vir para a Universidade Federal, eu fui professor na PUC até 2009, e nesse meio tempo também eu fui empreendedor, uma coisa que é um pouco difícil nesse país. A gente fez uma empresa que viveu durante alguns anos, que fazia sistemas de visão computacional e usava algoritmos de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões, com bastante aplicação na indústria. E então isso durou durante 5, 6 anos, e depois disso eu vim para cá, para a Universidade Federal do Paraná, e a empresa ficou meio de lado. Ela existe até hoje lá, no canto dela, mas eu me dediquei basicamente à carreira acadêmica, trabalhando com pesquisa e ensino aqui na universidade. Então eu fico lá no Departamento de Informática. Se alguém tiver alguma dúvida depois e quiser me procurar, eu fico lá na sala 55 do Departamento de Informática, lá do outro lado da linha verde. E lá dentro do Departamento de Informática eu trabalho dentro de 2 grupos, né? A gente tem um grupo de pesquisa chamado VRI, que é Visão Robótica e Imagem, que é essa parte mais aplicada, a visão computacional,
E, mais recentemente, até como um spin-off desse grupo, dessa especialização, a gente criou um grupo dentro do mestrado com o pessoal da estatística também, de Data Science, Big Data, e está tendo seleção de mestrado também para essa área dentro do programa. Pode passar para mim? Aí passa aqui? Onde? Tem que apontar para o computador aqui. Não? Eu faço aqui. Espera aí. Era para funcionar? Vai. Bom, então tá. Bom, qual que é a ideia dessa aula? É uma introdução sobre o que é aprendizagem de máquina. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do tema. Então, a gente vai falar o que é, por que a aprendizagem de máquina virou meio um hype agora, né? Tem muita gente querendo saber o que é, trabalhar com isso. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos, eu diria uns 5, 6 anos atrás, na disciplina de aprendizagem de máquina que a gente tem tanto na graduação, lá na ciência da computação, informática biomédica, quanto no curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente tinha uma média de 5, 10 alunos nas turmas. Recentemente, no último semestre, tinha 35, 40 alunos. Então, teve um crescimento bastante grande da quantidade de gente interessada por aprendizagem de máquina. E tem um motivo por que isso está acontecendo agora, a gente vai discutir um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre reprodutibilidade em aprendizagem de máquina. Acredito que já foi falado um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou falar dentro do contexto de aprendizagem de máquina. E o que a gente pode fazer a respeito disso? Quer que eu teste aqui? É isso, não? E aqui eu tá. Bom, então, se a gente situar dentro do contexto aqui desse grande figura aqui, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, vem um conceito que acaba sendo, às vezes, usado como sinônimo, no fim das contas ele acaba não é bem um sinônimo, que é inteligência artificial. Então, inteligência artificial é um termo que foi cunhado lá nos anos 50, né? E a ideia principal atrás de IA era como a gente pode ensinar os computadores a pensar. Então, esse é o mote atrás de inteligência artificial. Mais tarde, uns 10 anos depois, lá em 59, o pessoal cunhou o termo aprendizagem de máquina, que é como que eu posso fazer para os computadores aprenderem a partir dos dados. Então, é alguma coisa que é um subdomínio dentro de IA, é uma área maior, e a aprendizagem de máquina acaba se inserindo dentro da inteligência artificial, compartilhando algumas das teorias. Mais recentemente, no final dos anos 80, foi cunhado o termo Deep Learning, que também vocês devem ter escutado já, porque está bem na moda. É alguma coisa que é um subconjunto de técnicas dentro de aprendizagem de máquina, que usa técnicas de representação, aprender a representação dos dados a partir a representação do problema a partir dos dados. E isso ficou muito em voga no final dos anos 2000, lá por 2009, quando a NVIDIA, aquela empresa que faz placas gráficas para jogos de computadores, o pessoal que trabalhava com aprendizagem de redes neurais descobriu que a gente podia usar placas gráficas para fazer aprendizagem de redes neurais muito mais rápido. Então, foi quando a coisa se popularizou. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E um terceiro domínio, um quarto domínio que ainda compartilha alguns dos assuntos é o termo Data Science, que foi cunhado lá em 2012, que a ideia de Data Science é como que eu entendo os meus dados. E aqui a gente compartilha grande parte do domínio com probabilidade estatística, álgebra linear e ciência da computação. Então, você tem essas áreas de conhecimento, tudo dentro dessa. E aqui você acaba emprestando algumas técnicas de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial. Tá? Então, é mais para colocar um contexto, né? Mas o termo inteligência artificial, ele, até mesmo na imprensa especializada, acaba sendo muitas vezes usado como sinônimo em machine learning, em aprendizagem de máquina. Então, aqui vou alguns exemplos do que a gente vê no dia a dia, na imprensa, em revistas especializadas,
Esse aqui é um dos exemplos que mostra uma reportagem falando que técnicas de um algoritmo de inteligência artificial consegue detectar câncer de pele igual ou com uma performance até melhor, às vezes, do que o ser humano, do que os médicos treinados, né? Então, o pessoal pegou um monte de imagens, nesse caso foi mais de 100 mil imagens, e treinou alguns algoritmos, e o resultado do algoritmo é que ele tem uma performance muito boa. Se você pegar algum profissional em início de carreira, provavelmente o algoritmo é melhor do que aquele profissional. Então, a ideia realmente é como que eu transfiro o conhecimento daquele profissional nessa área para um algoritmo de computador. Como que eu tiro esse conhecimento a partir dos dados. Tá? Esse é um exemplo. Um segundo que quem joga esse tipo de jogo provavelmente ficou sabendo é um algoritmo desenvolvido pela área de IA do Google bateu o campeão mundial desse jogo, Go, em 2017. A gente tinha um exemplo clássico, que provavelmente todos vocês devem ter ouvido falar, que foi quando o Deep Blue, aquele computador da IBM, lá no final dos anos 90, ganhou do Kasparov. Né? O Kasparov ganhou do Deep Blue nos anos 80, teve uma revanche que a IBM pediu, e o Deep Blue ganhou do Kasparov. Aí o Kasparov pediu uma revanche, a IBM falou, não, nós já ganhamos e não tem revanche. Saíram por cima e hoje ele não ganharia de jeito nenhum. E a quantidade de combinações do xadrez é bastante grande, mas a quantidade de combinações desse jogo Go é um jogo de origem chinesa, parece que tem 2.500 anos de idade esse jogo. O número de combinações possíveis nesse jogo é um troço absurdo. Então, assim, passaram 20 anos até que o pessoal de inteligência artificial conseguisse implementar um algoritmo que ganhasse de um ser humano nesse jogo. E, na realidade, esse algoritmo não é bem um algoritmo como o do xadrez, que foi implementado, que é baseado em regras. Aqui, esse algoritmo foi baseado na quantidade de jogos conhecidos pelos seres humanos, ou seja, a quantidade de dados disponíveis que eu consegui extrair as regras daquele dado a partir dos dados, ou seja, usando algoritmos de aprendizagem de máquina para conseguir bater o ser humano aqui. Então, era uma melhor de 3, o computador ganhou 2 vezes e acabou por aí. Tá? Isso foi em 2017. Então, só para... Um outro exemplo que talvez muitos de vocês já tenham usado é a parte de tradução de texto. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução disso. De volta uma ferramenta que é do Google, aí você vai me dizer, poxa, você só mostra a ferramenta do Google? O engraçado é que o Google investe muito, mas bastante mesmo, em aprendizagem de máquina. Eles são um dos melhores laboratórios. Uma coisa interessante, aí tem gente que não gosta das ferramentas dele e assim por diante, mas é que para a comunidade de aprendizagem de máquina, eles fornecem muita coisa, muito software open source que a gente acaba usando até mesmo para ensinar, e até se quem quiser fazer produto em cima das ferramentas dele é possível, né? Uma dessas ferramentas é essa ferramenta de tradução. Eles tinham uma ferramenta inicial, que era essa linhazinha azul. Assim, aqui você pode considerar, o gráfico no 6 aqui seria a tradução perfeita, né? A tradução do ser humano, e no laranjinha, e o verde é a ferramenta nova que eles têm implementado hoje em dia. Então, em alguns casos, onde a gente tem uma quantidade de textos bastante grande disponível para fazer aprendizagem, vocês podem ver que a ferramenta deles é muito próxima da tradução do ser humano. Né? E essa barrinha, em várias línguas, está aqui em francês e inglês, ela o ser humano e a ferramenta deles é quase igual. É impressionante o desempenho dessa ferramenta. Isso tende a melhorar. Né? Os algoritmos estão ficando melhores, a quantidade de dados disponíveis é maior, então só tende a melhorar também. Aqui um outro exemplo que vocês provavelmente de vez em quando chegam é o que a gente fala com computador, a gente fala com celular, e querendo ou não, se vocês avaliarem isso há 5, 6 anos atrás, a interação com o celular, tanto da Apple, tanto do Android, que é do Google, era alguma coisa bem sofrível, né? Você falava, ele ainda de vez em quando não reconhece direito. Você fala com o celular, ele não reconhece, mas é bem melhor do que era 5 anos atrás.
E se a gente olha num período de tempo 5 anos, o que é para 5 anos na ciência, é muito pouco. E a coisa está evoluindo muito rápida. Então, essa aqui é uma tecnologia que veio para ficar e cada vez mais a gente vai estar conversando com máquina para cima e para baixo, né? Essa aqui é só quem está investindo fortemente nisso aqui também é a Amazon com a maquininha deles, né? Mas Apple e Google, todo mundo já tem essas coisas aqui. Carro, né? Principalmente dentro do carro, cada vez mais já tem um monte de tecnologia embarcada para você conversar com o carro. Uma que é bastante interessante, que eles estão unindo com a parte de tradução, é essa parte automática de leitura labial. Então, principalmente naqueles canais onde você tem as legendas embaixo passando, por exemplo, principalmente na parte de jornalismo, né? O cara está falando no jornal e tem lá o closed caption, que fica alguém digitando lá. Isso está sendo feito de forma automática com uma performance muito, muito boa, bem interessante também. Então, é o tal do lip reading. Na apresentação, vocês têm disponível, eu coloquei, para quem tiver interesse, geralmente tem os links aqui embaixo, vocês podem baixar os artigos para dar uma lida, quem tiver interesse, é claro. Bom, então tudo isso leva a uma conclusão, né? Que é o que a gente tinha de mais valioso como em termos de riqueza até um tempo atrás, o que a gente considerava era basicamente petróleo, né? Então isso era a riqueza considerada como a principal riqueza em vários lugares. E o que a gente está vendo é que isso está mudando. A riqueza não está mais nessas coisas materiais, e sim nos dados que você tem. Uma coisa que todo mundo critica o Google é aquele negócio, o Google te dá tudo de graça, Gmail de graça, essas aplicações de graça. Não é bem de graça. Tem um ditado que diz que quando alguma coisa é de graça, o produto é você, né? Então, não tem nada de graça. Você está usando o Gmail do Google, você está recebendo suas mensagens, você está rotulando suas mensagens. O que você está fazendo? Você está rotulando dados para eles. Eles treinam os algoritmos deles para te oferecer um produto no futuro, para te oferecer alguma coisa baseado no conhecimento que ele tem a respeito de você, né? Então, por isso que a gente diz que as principais empresas hoje são baseadas em dados. E isso não sou eu que estou falando, são os números que mostram, né? Por exemplo, as 5 maiores companhias em valor de mercado. Se a gente pegar aqui até 2016, mas daqui para frente continua mesmo, de 2006 para cá, notem que em 2006 a gente tinha a Microsoft, empresa de tecnologia, nesse ranking das 5 maiores. Hoje em dia, as 5 maiores são de tecnologia, baseado em dados, né? Então, a Apple, a Alphabet é o conglomerado do Google, né? Que tem todas as empresas do Google, Microsoft, Amazon e Facebook. Então, todas elas são baseadas em dados e capturando dados e tentando processar esses dados de alguma maneira para oferecer serviço e predizer alguma coisa em cima disso, tá? Bom, então a gente daí vem para o que é aprendizagem de máquina. Tem um monte de definições que vocês podem encontrar do que é aprendizagem de máquina, mas dá para a gente sumarizar basicamente algoritmos que podem aprender a partir dos dados, né? Que eu acho que essa é a definição mais interessante do termo de aprendizagem de máquina, né? Então, toda vez que você não consegue escrever um algoritmo que é uma receitinha de computador para resolver um determinado problema, essas receitinhas de computadores que a gente escreve, chamados algoritmos em ciência da computação, um algoritmo tem o quê? Uma entrada, e para a mesma entrada, um algoritmo sempre tem a mesma saída, um algoritmo determinístico, né? Você tem uma entrada, você escreve um algoritmo, ele vai te dar a mesma saída sempre se ele é determinístico. Em aprendizagem de máquina, a gente nem sempre tem um algoritmo determinístico possível para uma determinada entrada. Então, a gente vai precisar aprender a partir desses dados, tá? Então, essa é a principal definição que a gente tem para a aprendizagem de máquina, a capacidade de a gente aprender a partir dos dados. Bom, aí a gente pergunta, então, por que só agora isso está tão popular? Bom, a gente estuda isso, como eu mostrei lá naquele primeiro gráfico, desde o final dos anos 50, né? Então, 59. A grande motivação para a aprendizagem de máquina hoje em dia é a disponibilidade de dados, o poder computacional que a gente tem, tá?
Então, quando a gente fala em disponibilidade de dados, a gente tem alguns gráficos, vocês podem encontrar isso em vários lugares, que mostram uma curva exponencial de crescimento durante os últimos anos. E aqui eu até coloquei um gráficozinho, porque isso aqui está em zettabytes, né? O que é um zettabyte? Se você pegar 1 giga, você tem 1 tera, 1 peta, 1 zettabyte. Então, você vai acumulando isso aqui de 1000 em 1000 em 1000 em 1000, você vai ter 1 zettabyte. É dado pra caramba. E é isso que está sendo gerado. A expectativa em 2025 é 175 zettabytes. Eu tenho um gráficozinho aqui antes que eu queria mostrar para vocês. Então, algumas estimativas do que se gera de dados aqui a cada minuto do dia, né? Você tem, por exemplo, por minuto, 48 horas de vídeo são colocadas no YouTube por todos os usuários. Né? Você tem essa quantidade aqui, 204 milhões de e-mails são enviados. A quantidade de buscas que o Google recebe é um troço absurdo. Então, você tem a quantidade gigantesca de dados sendo gerada durante o tempo todo, e isso tem que ser tratado de alguma maneira. E a gente pode tirar vantagem dessa quantidade de dados, né? Então, as principais fontes geradoras de dados que a gente diz, aqui a gente tem as mídias, né? A nuvem, a internet em si, né? IoT, hoje em dia, a tal da internet das coisas, acaba sendo um gerador de dados muito grande. Porque, né, você tem sensores espalhados em todos os lugares, capturando e gerando dados, né? Então, isso aqui gera uma quantidade gigante de dados que também precisa ser tratada. E as bases de dados ficando cada vez maiores, aí você tem um tema de pesquisa com asas próprias aqui, eu diria que seria o tal do Big Data. Então, como que a gente explora essa quantidade de dados sendo gerada. Então, dados sendo gerados é a principal motivação porque algoritmos de aprendizagem de máquinas estão se tornando cada vez mais populares. Professor. Oi. O Leonardo, do Remoto, pergunta, sem recursos naturais, não sei qual seria a utilidade dos dados. Ele pede para você esclarecer um pouco mais sobre isso. Sem recursos naturais, não sei qual seria a utilidade dos dados. Sem recursos naturais? Uhum. Dá para elaborar um pouquinho mais? Tá. Bom, então, dados é a primeira motivação que a gente tem, e a gente começou a ter bastante dados faz um tempinho já. O que acontecia até então? A gente não tinha como lidar com esses dados. Como que eu faço esses algoritmos de aprendizagem aprender se eu não tenho poder computacional para isso? Então, como eu citei no comecinho, essa empresa NVIDIA, que provavelmente quem joga em computador conhece, porque são placas gráficas usadas principalmente para gaming, ela lançou as placas gráficas, o pessoal começou a jogar. Em 2009, teve um pesquisador que descobriu que eu consigo treinar uma rede neural bastante grande em cima dessas placas gráficas. Por que essas placas gráficas têm? Elas têm um montão de processadores pequenininhos, que para fazer conta de mais e vezes, eles são uma maravilha. E o que uma rede neural mais faz? É conta de mais e vezes, porque são operações que eu posso paralelizar de uma maneira muito fácil e posso colocar dentro dessas placas. Então, o cidadão, a partir desse momento, ele conseguiu ganhar uma competição onde as taxas de erro nessa competição ficavam na faixa de 27%, 28%, e usando a rede neural que ele treinou com um monte de dados que não era possível treinar porque a gente não tinha hardware para isso, ele baixou a taxa de erro para 15%. Então, o cara virou uma celebridade, a empresa dele foi vendida para quem? Para o Google. E hoje a NVIDIA ganha mais dinheiro, não sei se vocês sabem, eles ganham mais dinheiro fazendo hardware para processamento de deep learning do que fazendo placa para jogo. Então, hoje eles fazem caixinhas que você pode comprar cheias de GPU lá dentro para fazer aprendizagem de máquina por um preço bastante acessível. Então, aqui tem uns gráficos simplesmente mostrando o poder de processamento, como evoluiu absurdamente. Então, esse é um outro motivo que fez com que
técnicas Deep Learning em aprendizagem de máquina se tornassem tão populares, porque a gente tem hardware para treinar isso aqui. Um cidadão que é bastante famoso na área de aprendizagem de máquina, o nome dele é Yann LeCun. Ele foi contratado pelo Facebook, então hoje ele é o chefe de toda a parte de inteligência artificial do Facebook. E o Yann LeCun hoje ele é uma celebridade, mas alguns anos atrás ele era mais um pesquisador trabalhando com isso em alguma coisa que só ele acreditava. Em quando eu estava na PUC ainda, em 2007, a gente fez uma conferência e a gente convidou o Yann LeCun para vir fazer uma apresentação para a gente, coisa que hoje seria impossível. Ele não viria, porque o cara virou meio superstar. Mas ele veio, fez a apresentaçãozinha dele, mostrou as redes que ele treinava, mas na época a gente não tinha poder computacional para fazer o que ele queria fazer. Então, os comentários na plateia eram aquele, pô, lá vem o Yann LeCun mostrar aquele negócio que só ele acredita. E hoje ele é super famoso porque a coisa que ele acreditava finalmente tem poder computacional para ser processada com esse tipo de hardware aqui. E um terceiro aspecto que faz com que a aprendizagem de máquina seja um pouco desmistificada também é a existência de um monte de frameworks pronto que você pode pegar esses frameworks. Esse aqui talvez é o principal deles, que é o tal do Scikit-learn, que é feito em Python. E você pega algoritmos que antigamente a gente tinha que implementar todos na unha ali, era o que a gente fazia. Vou precisar de uma rede neural, sei lá, escrevia a tua rede neural. Vou precisar de um outro classificador qualquer, sei lá, escrevia esse classificador. Hoje eles estão todos implementados, você tem seus dados, você roda o algoritmo de uma maneira muito rápida e tem resultados quase instantâneos, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Às vezes as pessoas usam sem entender direito o que estão fazendo, mas é um começo, eu diria. Professor, Oi. Com licença. Pessoal do presencial, a chamada está aberta e a chamada 1, a palavra passe é dados. O Leonardo, ele trabalha mais na questão e diz assim, o professor disse que as corporações trabalhavam mais com dados do que com coisas materiais, que ele chamou de recursos. Minha dúvida é se essa mergulhada nos dados de alguma maneira não me inviabiliza os recursos que são utilizados por essas corporações, deslocando a relevância do material. Não vejo, não sei se eu entendi direito, mas assim, naquele slide eu disse que as principais empresas, o principal recurso não é o recurso natural em questão de valor, em questão de valor de mercado. Se você pegar as empresas, o valor de mercado das empresas de petróleo, por exemplo, hoje ele é menor do que o valor de mercado das empresas onde o principal recurso são os dados. É basicamente isso. Então, se você pensar em Google, qual que é o principal recurso do Google? São dados. É o que eles têm. E quem provém esses dados para eles? A gente. Né? O usuário do Google provê esses dados para o Google. Quem que provê os dados para o Facebook? O que o Facebook tem de capital? O que o Facebook produz como produto? Nossos dados. Produz alguma coisa a partir dos nossos dados. Ah, tá. Né? Mas a matéria-prima do Facebook, o que é? Nossos dados. Tá. Né? Então, quando você está lá, o Facebook, você posta uma foto no Facebook, ele fala, fulano, ciclano está na tua foto, automaticamente ele faz isso. Por quê? Porque alguém foi lá, postou alguma foto e marcou, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, e os algoritmos do Facebook, que estão usando a aprendizagem de máquina, estão aprendendo a partir desses dados que os usuários estão rotulando de graça para o Facebook. E é uma matéria-prima que não acaba, né? É uma petróleo pode acabar. Exatamente. Obrigada. Tá? Oi. Não. É o que está aí. Se é bom, se é ruim, eu deixo para vocês julgarem. Tá? E assim, ainda em falando de aprendizagem de máquina, aí a gente sobe um nível, uma coisa que aí é bem pesquisa mesmo, é o que a gente chama de auto-ML, que é auto-machine learning, é você usar técnicas de machine learning para usar machine learning. Então, eu falo, eu tenho esse conjunto de dados, que algoritmo que eu deveria usar para esse meu conjunto de dados? Então, a ideia disso aqui é que eu
tenha um monte de conjunto de dados com variáveis, né, rotuladas, então tem meus atributos e meus labels rotulados, que já foram classificadas para um determinado algoritmo de aprendizagem e que tem um resultado. Eu falei, então esse meu conjunto de dados se parece com aquele conjunto de dados, logo eu vou usar essa técnica de aprendizagem de máquina para resolver esse problema. Então tem um monte de pesquisa sendo feita em cima disso, né? Como que eu uso uma aprendizagem de máquina para resolver um problema de aprendizagem de máquina também, tá? Então, essa é alguma coisa que a gente tem. Bom, o que eu queria fazer, então, dada essa introduçãozinha, era falar um pouquinho sobre as diferentes técnicas de aprendizagem de máquina que a gente tem e talvez fazer algum link com o que vocês viram de estatística até aqui dentro dessa disciplina. Quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente tem basicamente duas vertentes, duas linhas. Uma que a gente chama de aprendizagem supervisionada, que eu diria que é a que a gente acaba mais usando, tem mais aplicações. E dentro de aprendizagem supervisionada, a gente tem problemas de classificação e problemas de regressão. Então, eu vou dar um exemplinho de cada uma dessas, só para vocês se localizarem e verem, bom, talvez eu possa usar isso de um problema ou outro tipo de problema, né? Como que eu posso entender aqui. Então, tem vários tipos de problemas que a gente tem dentro de classificação e de regressão. E a gente tem uma segunda linha, uma segunda área de aprendizagem de máquina que a gente chama de aprendizagem não supervisionada, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas duas, e dentro de aprendizagem não supervisionada, técnicas de clustering ou de agrupamento são as que a gente acaba mais usando, tá? Então, vamos lá. Em aprendizagem supervisionada, o que a gente tem? Suponha que você tenha um problema, esse aqui é um problema que a gente tem lá no nosso laboratório com um aluno que depois eu vou falar um pouquinho mais também, que eu tenha esse problema que é de classificar imagens histopatológicas, isso aqui são imagens histopatológicas de câncer de mama, e o problema era, eu quero saber se esse tumor é um tumor benigno ou um tumor maligno, né? Então, com base nas imagens, assim como naquele exemplo de câncer de pele que a gente tinha, como que eu faço isso passo a passo para conseguir chegar nesse resultado? Dado uma imagem, o algoritmo vai falar, olha, eu acho que isso aqui é um tumor maligno com tantos por cento de probabilidade, uma probabilidade de tanto ser maligno ou uma probabilidade de tanto ser benigno. Então, essa é a nossa ideia em aprendizagem supervisionada, né? Então, vamos usar esse exemplinho aqui na sequência. Então, tem um algoritmo de aprendizagem de máquina, a gente tem basicamente esse fluxo aqui, esse pipeline, né? Eu vou ter que pegar meus dados, tá? Eu vou preparar esses dados, manipular esses dados, limpar os dados, nem sempre os dados são bem bonitinhos. Vou treinar um modelo, vou testar meu algoritmo e vou melhorar esse algoritmo, tá? Então, como vocês podem ver, são 5 etapas bem distintas e todas elas têm uma importância bastante grande. Eu diria que talvez talvez não, a parte número 2 aqui, que é a parte de preparar, manipular os dados e criar uma representação, é uma das partes que tem maior impacto dentro do sistema. Mas essa parte de adquirir os dados, ela é muito importante também, porque quando a gente fala de aprendizagem supervisionada, o que eu tenho? Eu tenho aquelas imagens que são benignas ou malignas, mas eu preciso que alguém, um especialista humano, coloque um rótulo naquela imagem e fale, olha, isso aqui é um tumor maligno, isso aqui é um tumor benigno. Quem que faz isso? É o especialista humano. Quem que é o especialista humano nesse caso? É um médico patologista. É alguém que é bem treinado para fazer esse serviço. Qual é a hora? Quanto custa a hora de um cidadão desse? É caro. Ninguém faz esse trabalho de graça para você de rotular a imagem de tumor maligno benigno. E eu posso usar um único patologista para rotular as imagens? Não, né? Não dá. Por quê? Porque o ser humano pode errar e aí se eu pego uma imagem que é benigna, ele fala que é maligna e eu dou para o algoritmo aquele erro, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai reproduzir aquele erro para frente. Então, eu preciso de mais de uma opinião, né? Então, aqui é que começam os problemas de aprendizagem supervisionada. Eu preciso de um dado rotulado, mas um dado rotulado com confiabilidade, alguém que rotulou aquilo com certeza. Em alguns casos, algumas rotulações são bem mais fáceis que outras. Por exemplo, suponha que você vai fazer um sistema para reconhecer placa de carro. Não, placa de carro é fácil, eu posso pegar uma criança
do ensino fundamental que vai rotular a placa de carro para mim, porque ela já sabe ler e falar, isso aqui é número 1, isso aqui é número 2, isso aqui é A, isso aqui é B e assim por diante. Né? Vou ter várias pessoas rotulando, mas não é uma mão de obra tão cara quanto algumas aplicações que a gente tem mais específicas. Tá? Então, aqui a complexidade da rotulação depende bastante da aplicação que você tem. Vou limpar, manipular meus dados, criar uma representação, treinar um modelo e vou testar meu modelo. Então, vamos lá, por partes. Vou pegar os dados, é isso que eu falei, vou rotular, pegar, encontrar meus dados, ter alguém interessado numa aplicação, isso que geralmente começa por aí, falar, bom, eu tenho lá um médico que realmente quer fazer uma aplicação dessa, a gente vai pegar várias imagens e rotular essas imagens e ter variabilidade. O que eu quero buscar sempre dentro desses dados é ter variabilidade. Uma das grandes vantagens dos algoritmos de aprendizagem de máquina é poder lidar com essa variabilidade. Porque, não, como eu falei, se eu tiver um algoritmo que para uma entrada sempre tem a mesma saída, eu resolvi meu problema. Mas aqui vocês podem notar que eu tenho, dentro de uma mesma classe, imagens bem distintas. E todas elas pertencem à mesma classe, ou são malignas ou são benignas. Tá? Bom, vou preparar meus dados. Eu vou precisar limpar, tirar ruído, sempre tem ruído nesses dados, imagens que são mal coletadas ou tem ruído no meu sensor. Eu vou ter que limpar esses ruídos, aí tem técnicas de processamento de imagem para fazer esse tipo de coisa. E eu vou ter que fazer a principal operação aqui dentro, que é encontrar uma representação. O que é uma representação? Um algoritmo, por definição, um algoritmo de aprendizagem de máquina, ele tem como entrada, na maioria dos casos, em alguns a gente pode não, isso pode não ser verdade, mas na grande maioria dos casos, é um vetor numérico. Eu preciso de um vetor de números. E eu tenho uma imagem. Então, eu preciso converter essa imagem num vetor de números. Isso é o que a gente chama de representação. Eu vou ter que encontrar uma forma de representar meu problema para passar para esse algoritmo. No fim das contas, esse algoritmo geralmente é uma função matemática que vai encontrar uma fronteira de decisão que vai lidar com esse vetor de números. Então, essa é a principal, o principal desafio que a gente tem num algoritmo, encontrar uma boa representação para o problema. Tá? Em alguns casos, a gente chama isso aqui de feature engineering, ou seja, como que eu construo as características para passar por um algoritmo de aprendizagem de máquina. Tá? Então, a gente, na maioria desses problemas, a gente pode ver isso aqui como sendo um problema de textura. Né? Vocês podem reparar que eu tenho uma textura para esse tipo de imagem, eu tenho uma outra textura para esse tipo de imagem. Como que eu represento essa textura de maneira numérica? Então, esse é um dos desafios que a gente tem. Tem toda uma linha de pesquisa de gente trabalhando em cima de como encontrar uma representação para isso. Quando a gente fala de deep learning, como que eu posso aprender, fazer o algoritmo aprender isso sem intervenção humana. Tá? A gente tem uns slides ali para frente que eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, a preparação de dados é uma das partes mais importantes que a gente tem. Suponha, então, que você pegou suas imagens benignas, suas imagens malignas e plotou dentro desse gráfico aqui. Você tem essa distribuição aqui, com as imagens, os pontinhos pretos sendo da classe benigna, os pontinhos vermelhos sendo da classe maligna. E eu tenho essa distribuição aqui. Né? O que a gente tem que fazer aqui? Então, eu representei aqui basicamente com duas características. Tá? Tem uma característica aqui no X, uma característica aqui no Y, e plotei ela nesses gráficos. Eu tenho que encontrar agora uma forma de discriminar essas duas distribuições. Quando chegar um exemplo novo para ser classificado, olha, tem essa imagem aqui, ela é maligna ou benigna? O que você vai fazer? Eu vou lá, extraio uma representação e vou ver se essa representação cai do lado de cá dessa fronteira, do lado de lá dessa fronteira. Essa fronteira aqui é o que a gente chama de um treinamento de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, quando a gente fala que os algoritmos de aprendizagem de máquina demoram um pouco para fazer a aprendizagem, por isso que a gente precisa de hardware, é encontrar essa fronteira. Nesse caso aqui, eu estou usando um sistema bem simplesinho, então é uma separação linear, que é basicamente um perceptron pode fazer isso. Um perceptron é uma rede neural de um neurônio, tá? Que é um discriminante linear que consegue me separar esses dados aqui. Tá? Então, é como se você tivesse essas duas distribuições e eu encontrasse uma fronteira de decisão que separe. Essa fronteira de decisão aqui é perfeita?
Não, né? Não é perfeito. Eu tenho exemplos de uma classe do outro lado da minha fronteira de decisão, eu tenho exemplos da outro lado da minha fronteira de decisão. Dá para melhorar essa fronteira de decisão? A gente pode melhorar essa fronteira de decisão. Então, eu vou trabalhar em cima de testar e melhorar o meu modelo. É isso que a gente faz, né? Então, melhora, testa, melhora, testa. Então, testando o meu modelo e melhorando o meu modelo, eu encontrei um modelo desse jeito aqui. E daí, esse modelo é melhor que o outro? O que vocês acham? Não? Sim ou não? Vejam, ele separa todo mundo perfeitamente? Agora sim, né? Separou todo mundo perfeitamente, porque agora ó, todo mundo que é bolinha preta está desse lado da fronteira azul e todo mundo que é bolinha vermelha está do outro lado da fronteira. Então você fala, poxa, então esse modelo é melhor do que o outro modelo, porque um outro modelo é um modelo bem simplesinho. O problema ocorre que esse modelo ele acaba sendo um modelo que a gente chama de um modelo que ele sobreaprendeu, né? A gente chama que um modelo que entrou em overfitting. Por quê? Porque se eu tiver aí essa bolinha preta que é bem parecida com essa e bem parecida com essa, o que vai acontecer? Esse modelo que sobreespecializou em cima dos dados, ele fala, olha, isso aqui é maligno. Sendo que ele é bem parecido com os benignos que tem aqui do lado, mas a fronteira fez uma sobreaprendizagem. Então, esse modelo, apesar de que na base que a gente chama, nessa base de aprendizagem, ele foi 100%, o que aconteceu? Ele decorou a minha base de dados. E esse é um dos outros desafios que a gente tem quando a gente treina um algoritmo de aprendizagem de máquina. Eu não quero decorar o meu problema. Eu quero que esse meu problema seja que eu gere uma solução generalista. Ele tem que saber generalizar em cima dos dados e não decorar. É a mesma coisa quando você estuda uma prova, você decora o conteúdo, o professor vai fazer uma pergunta um pouquinho diferente, você não sabe. Você não conseguiu generalizar, você não entendeu o conceito, você decorou aquilo que lhe foi passado, mas não entendeu o conceito. O que a gente quer? Aprender o conceito em cima disso aqui. Então, eu quero muito mais ter uma fronteira desse jeito. É uma fronteira que não é tão simples quanto a fronteira linear, não é uma fronteira tão complexa quanto aquela anterior, mas é uma fronteira que generaliza muito bem. Se aquele pontinho preto caísse aqui, ele vai falar, opa, isso aqui é benigno, é parecido com isso. Uma fronteira que generaliza bem, não necessariamente ela zera o erro em cima da minha base de treinamento. Aqui eu tenho um erro ainda, porque eu tenho pontinhos vermelhos desse lado aqui, eu tenho pontinho preto do lado de lá. Mas eu nem sempre vou zerar meu erro. Mesmo porque esses pontinhos aqui, o que eles podem ser? Podem ser erros de rotulação. Aquele cara que falou que aquela imagem é maligna, ele errou. E se alguém for olhar com cuidado por que esse sistema está dando erro, e vão ver que, pô, o cara rotulou isso aqui errado, tem que tirar esse cara da base de dados. Tá? Então, quando a gente evita overfitting, a gente evita que talvez entrem outliers, né? Ou seja, exemplos mal rotulados dentro do nosso modelo de aprendizagem. Tá? Então, essa é a ideia de melhoria que a gente tem em cima dos dados, uma melhoria contínua. E vou melhorar o modelo e tentando achar o modelo melhor. Aí você vai perguntar, bom, se eu só tenho duas características, como nesse exemplo aqui, eu só tenho característica 1 e característica 2, você fala, poxa, a gente pode tentar aumentar o número de características, né? Eu estou usando ali, por exemplo, a cor, e estou usando a forma, posso colocar mais características para tentar resolver meu problema. Essa é uma das soluções que a gente tem em algoritmos para tentar encontrar uma solução melhor. É a mesma coisa que se chegasse para vocês aqui dentro e falar, bom, vamos fazer um algoritmo que separe e discrimine homem de mulher. Bom, vamos discriminar homem de mulher e você vai falar, então usem como característica a cor do cabelo. Cor do cabelo para discriminar homem e mulher não é uma boa característica. Não é? Tem homens e mulheres, cabelo da mesma cor. Ah, então vamos adicionar uma outra característica, a cor dos olhos. Também não é uma boa característica. Então, posso adicionando um monte de características que não discriminam nada. Em alguns problemas, a gente tem noção de que tipo de característica eu vou adicionando nesse vetor para que o meu problema se torne fácil dessa maneira, com uma população aqui e outra população lá. Mas quando a gente não conhece o problema, eu vou adicionando algumas características e vou tentando ver se essas características fazem sentido ou não fazem sentido.
Então, quando eu coloco características e mais características, eu tenho um problema chamado a tal da maldição da dimensionalidade. O que isso quer dizer? Quanto mais características eu coloco, de mais dados eu preciso. E aqui eu tenho um exemplinho bem simples que mostra como que isso aqui funciona. Suponha que eu tenho um problema de aprendizagem de máquina e eu vou usar um algoritmo muito simples para resolver. Eu tenho essas duas características plotadas nesse plano aqui, e eu tenho as classes bolinha azul, bolinha vermelha e bolinha verde. E eu tenho um classificador muito simplesinho, que é, eu divido esse meu espaço nessas células e eu quero classificar esse exemplo X. Para classificar esse exemplo X, quando eu digo classificar, eu vou atribuir esse exemplo X à bolinha azul, ou vermelha, ou verde. Eu vou falar, esse exemplo X pertence a uma das três classes. A minha regra aqui é muito simplesinha, que é a regra do vizinho dentro desse quadradinho. Eu falo, olha, conte quantos bolinhas você tem dentro desse quadrado e atribua para esse exemplo aquela população que tem mais bolinhas. Quem tem mais bolinha dentro desse quadrado? É vermelho. Então eu falo, esse exemplo X pertence à classe bolinha vermelha. Tá? Eu só tenho duas características. Agora, o que acontece se eu aumentar uma característica? Se eu aumentar uma característica, eu não tenho mais duas dimensões, eu tenho três dimensões. Então, com três dimensões, o que eu vou ter? E eu tenho a mesma quantidade de dados. Se eu tiver a mesma quantidade de dados, e esses cubos aqui, agora eu não tenho mais esse plano, o que vai ter? Vai ter alguns cubos desses que não vão ter nenhum dado. E se eu usar aquela mesma regra de quem está mais próximo, o que vai acontecer? Vai ter gente que... Vai ter cubo que não tem ninguém lá dentro. Se não tem ninguém lá dentro, eu não vou conseguir classificar. Por isso que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Quanto maior for a dimensão, mais dados eu preciso. Tá. Com licença, a turma do remoto, tá? A chamada 1 já está aberta, a palavra passe é dados. Professor, a Tatiana pergunta... eu não consigo ver aprendizado de máquina sendo usado para classificar o câncer, porque tem muitas variações morfológicas no câncer. Esse exemplo é um desafio ou já está sendo feito? Veja, exatamente, tem muita variação morfológica. O que a gente tem... aonde que a gente resolve esse problema da variação? Na quantidade dos dados. Então, a partir do momento que eu consigo ter uma base de dados que contenha toda essa variabilidade morfológica, a chance de eu ter um algoritmo de aprendizagem de máquina que tenha sucesso é maior. Então, nesse exemplo que eu dei da base de câncer de mama, o desempenho em algoritmos de aprendizagem de máquina está na faixa de 90%. Você fala, 90% é bom ou é ruim? Depende muito do tipo do erro que você tem, né? Se você falar, eu acerto, o algoritmo de aprendizagem de máquina acerta quando é câncer, ou quando não é câncer, você tem um peso diferente para esse tipo de erro, né? Então, depende muito de como você vai calibrar teu sistema. Mas, por exemplo, naquele primeiro algoritmo, o desempenho do algoritmo já é melhor, é equiparável ao do ser humano, e se você pegar um ser humano pouco treinado, ele já é bem melhor. Tá. Então, depende muito da qualidade dos dados que você usa para treinar o teu algoritmo. Quanto mais dados, melhor. Tá? E mais dados de todos os tipos? De todos os tipos. Tá. Tá? Obrigada. Então, tá... Oi. Sim, isso aí já é real, já é produto. Veja, esse tipo, principalmente em aplicação médica, você não tem um sistema que toma a decisão e fala, não, você tem câncer. Esse de câncer de pele já tem uma aplicação do Google, que é um aplicativo que você tem no celular, você tira uma foto da mancha e ele vai te dar uma recomendação, procure um médico. Porque a probabilidade dessa tua mancha ser um câncer é de 95%. Ele não vai falar, isso aqui é um câncer. Ele vai te dar um diagnóstico, e a grande maioria das ferramentas que a gente tem em aplicações médicas são de auxílio a diagnóstico, não é alguma coisa definitiva. Sempre a palavra do médico nesse tipo de aplicação é a palavra final. Mas em aplicações que não sejam aplicações médicas, por exemplo, a gente tem algoritmos de aprendizagem de máquina rodando para fazer análise de crédito. Em muitos desses casos, a palavra do algoritmo é final.
né? O teu crédito não foi aprovado. Você simplesmente recebe uma mensagem falando, o crédito não foi aprovado. Mas por quê? Porque o algoritmo disse que não foi aprovado. Daí você vai ter que brigar com o teu gerente e falar tal coisa, mas geralmente o algoritmo já está tomando a decisão. Agora, minha dúvida. Nesse exemplo que você falou do Google, que você tira a foto, quais são duas respostas possíveis? Não se preocupar e procurar um médico? Geralmente ele fala, com uma probabilidade de tanto. Ah, tá. Tá? E aí você vai analisar esse resultado, mas geralmente quando a probabilidade é alta, ele já fala, bom, procure um médico, isso aqui se está muito abaixo do threshold, ele fala, provavelmente isso aqui não é câncer. Tá? Então, essa é a saída do algoritmo, geralmente. Não é diferente, é um teste laboratorial. É como se o algoritmo fizesse um papel semelhante do teste. Pode ir lá, fazer, mas você tem que procurar o médico para... Sim. Obrigada. Tá? Oi. Você, do maligno e do benigno? Para que o pessoal do remoto possa estudar. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi a pergunta direito. Você diz das duas classes. Sim, então, bom, a pergunta é sobre a distribuição dos dados. Se a quantidade de dados que eu tenho que ter é igual nas duas classes. Bom, a resposta é uma excelente pergunta. O ideal é que elas sejam igualmente distribuídas, uniformemente distribuídas. Eu tiver melhor quantidade, é o jeito que eu vou fazer a melhor aprendizagem dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Entretanto, na maioria dos casos reais, não é isso que acontece. A gente não tem distribuições iguais. Por exemplo, imagens de câncer é um bom exemplo. Geralmente, você tem muito mais exemplo de benigno do que de maligno. Então, a gente tem problemas desbalanceados. Aí, a gente tem toda uma linha de pesquisa em cima de aprendizagem de máquina, que é como lidar com dados desbalanceados. Né? Tem técnicas para eu tentar balancear dados, tem técnicas, né, para eu falar, bom, fazer oversampling ou downsampling de dados, ou colocar mais ou tirar, mas é um problema complicado. Quando a gente tem dados desbalanceados, não é um problema trivial de lidar. Tá? Tem alguns problemas que a gente tem alguns algoritmos de aprendizagem de máquina que a gente chama de one class classification, né? Classificação de uma classe. Geralmente a gente lida bastante com isso quando a gente faz detecção de anomalia. Fala, eu só tenho exemplos do que é normal. Que é, geralmente, né, você está fazendo monitoramento de alguma coisa. Só tem o normal. O anormal raramente acontece, por isso que o nome já diz, é anormal. Como que eu treino um algoritmo se eu tenho um exemplo de uma classe e 99 da outra? Né? Nesses casos, você pode até falar, meu algoritmo tem 99% de acerto. Mas você errou aquele cara que tem um exemplo só. Bom, você errou tudo de uma classe. 99 não quer dizer absolutamente nada. Né? Então, problema desbalanceado é complicado mesmo. Tá, então, a que a gente chama de a parte mais fraca, né, dessa cadeia é justamente eu encontrar uma boa representação e conseguir passar isso aqui para o algoritmo de aprendizagem de máquina. O que os algoritmos de Deep Learning fazem, então? Bom, se essa parte aqui é a mais fraca da cadeia, o tal do weakest link é isso aqui, como que eu gero uma boa representação, a ideia de Deep Learning é o seguinte, quem que gera a representação? É o ser humano. É o engenheiro, é o cara que está definindo a representação. A ideia de Deep Learning é o seguinte, gente, tira o ser humano da jogada, deixa tudo para a máquina fazer. Então, eu pego, em vez de pegar e gerar uma representação, como a gente fazia, por exemplo, em reconhecimento de face alguns anos atrás, que eu ia lá e tirava um monte de medidas da face do cidadão, treinava um algoritmo, falava, isso aqui é pessoa tal, isso aqui é pessoa tal. Hoje, a gente passa a imagem para o algoritmo vai gerando essas representações a partir das camadas que ele tem na rede,
por isso que a gente chama de deep, ou seja, são redes bem profundas, e lá no fim eu vou usar uma representação, um algoritmo de classificação que a gente usava até então. Então aqui eu tenho uma rede neural que a gente usava frequentemente, e aqui eu tenho uma entrada que eu ia extrair minha representação manual. O que a gente fez? A gente substitui essa representação manual por uma série de convoluções numa imagem que gera um vetor de atributos a partir de uma quantidade gigante de dados. Então, por que isso aqui é possível? Porque eu tenho dados e porque eu tenho hardware para fazer isso hoje. Tá? Então, basicamente, Deep Learning se resume, de uma maneira muito simplista, a isso. Extrair representação de forma automática a partir dos dados. Tá? Tranquilo? Então, essa ideia de classificação. Eu tenho um conjunto de dados, eu extraio uma representação, treino um algoritmo, chego com uma imagem de teste, ele vai falar, olha, isso aqui pertence à classe tal que a gente conhece. É óbvio que eu estou simplificando bastante. Eu posso ter treinado com 2 ou 3 classes e, de repente, aparece uma classe nova, que eu não conhecia antes. Então, esse é um problema que a gente tem muito, que a gente chama de data streams, né? São sequências de dados que vão chegando ao longo do tempo e, de repente, aparece uma classe nova. Opa, eu tenho que saber lidar com aquilo. Se eu não treinei o algoritmo para aquilo, o que eu faço? Eu tenho que dar uma resposta para o meu usuário. Né? Mesma coisa, se eu tenho sistema para reconhecer banana e laranja, de repente chega uma melancia. Opa, isso aqui o que é? Eu vou classificar como que, se eu estou usando forma, é redondo, então a melancia é uma laranja. Né? Então, eu tenho que saber o que fazer com isso. Então, esse é o problema de classificação. O outro problema, que provavelmente vocês já ouviram falar dentro da disciplina, é o problema de regressão. Então, em vez de atribuir um exemplo a uma determinada classe, um problema de aprendizagem de máquina de regressão, a gente quer atribuir um valor numérico a isso aqui. Então, eu tenho esse exemplo aqui com esse valor aqui, então vamos supor que seja o preço, isso aqui vale 300, isso aqui vale 2.000, isso aqui vale quanto? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder num problema de regressão. Né? Então, de volta, o que eu vou fazer? Eu vou colher dados e mais dados, rotulados, então eu vou ter essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto, e eu vou tentar estimar um modelo que vá prever o valor daquilo do meu exemplo de teste. Né? Então, em vez de atribuir uma classe, eu vou prever um valor para ela. Então, suponha que eu tenho esse conjunto de dados, eu vou tentar estimar um modelo que pode ser um modelo linear, de uma regressão linear, ou pode ser um modelo não linear, para me dar um valor desse exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia ter um modelinho linear e eu vou falar, bom, então o preço dessa casa aqui está aqui, é 1.100, porque eu tenho esse modelo que me deu esse valor. Então, eu tenho várias técnicas. A maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina que são usados para fazer classificação, eles podem ser adaptados para fazer regressão da mesma maneira. E, além do mais, a gente tem todas as técnicas de regressão oriundas lá de probabilidade estatística que podem ser adaptadas e combinadas com as técnicas de aprendizagem de máquina que são baseadas nesse conjunto de dados para a gente fazer, para a gente poder estimar esses modelos. Uma coisa que é importante, isso vale não só para algoritmos de aprendizagem de máquina, mas para regressão, sempre você ter cuidado para não extrapolar teus dados. Né? Se você aprendeu o teu modelo nesse contexto aqui, não necessariamente esse modelo linear aqui ele é válido para sempre. Né? Pode ser que esse modelo é linear nesse pedaço e, de repente, ele se torne não linear lá para frente e daí você vai estimar uma casa aqui. Essa estimativa pode não ser verdade nesse modelo, né? Mas isso vale para qualquer modelo de regressão. Né? Assim como modelos de overfitting, a gente tem overfitting em modelos de classificação, a gente tem overfitting em modelos de regressão. Então, eu posso ter um modelo linear para tentar estimar isso aqui, bem simplesinho. Então, a gente diz que esse modelo está em underfitting. Eu posso ir melhorando, eu digo, aprimorando o meu modelo, ou seja, incrementando ele vai ser cada vez mais complexo e ele vai tentando descrever melhor meus dados, até eu chegar num ponto que ele entra em overfitting e vai tentar decorar meus dados assim como na classificação. Então, de volta, tem técnicas para a gente tentar resolver isso aqui e não entrar em overfitting, né? Geralmente a gente usa algumas técnicas de validação ou regularização para fazer esse tipo de coisa.
Então, regressão e classificação são os dois problemas que a gente tem em aprendizagem supervisionada, né? Aí a gente tem o outro domínio que é a aprendizagem não supervisionada. Então, provavelmente vocês já viram isso aqui, essa notação então, que a gente estava falando em aprendizagem supervisionada, geralmente tem um vetor de características X e um label Y, que fala, o rótulo da classe, é maligno, é benigno, no caso da regressão é o valor da casa, e eu estou tentando aprender a partir desse conjunto de dados. Como eu disse já, rotulação de dados custa caro. Então, em alguns domínios, ela custa bastante caro mesmo. E essa rotulação custando caro fez com que algoritmos de aprendizagem não supervisionada, onde eu não tenho o nosso X, ou seja, não tem ninguém rotulando o dado para mim, se tornassem bastante atrativos. Eu vou fazer o seguinte, tá aqui o teu conjunto de dados, e agora, isso aqui, o que eu tenho dentro desse conjunto de dados? Olha, eu não sei o que você tem desse conjunto de dados porque eu não tenho o nosso X. Descubra o que você tem desse conjunto de dados. Então, essa é uma das motivações da gente usar a aprendizagem não supervisionada. Eu tenho um volumão de dados e eu vou tentar encontrar padrões dentro desse conjunto e descobrir algum conhecimento para fazer alguma coisa com aqueles dados. Tá? Então, isso a gente chama de clustering. E tem um potencial gigante de aplicação também, né? O pessoal usa muito em segmentação de mercado, então eu tenho lá um conjuntão, segmenta para mim e veja o que eu tenho aqui dentro. Sistemas de recomendação, tem muita coisa que a gente usa aprendizagem não supervisionada. Então, quando eu falo de sistemas de recomendação, vocês provavelmente já devem ter usado vários deles. Quem compra na Amazon provavelmente já caiu nas armadilhas deles aqui. Você comprou isso, então talvez você goste daquilo. Como que você faz isso? Aí ele agrupa, né? Você tem características parecidas com aquele grupo, logo aquele grupo compra tal produto, talvez você goste desse produto. Isso é não supervisionado, eu não preciso saber quem é quem. Simplesmente agrupo as coisas e recomendo alguma coisa porque você está parecido com aquele grupo. Então, é alguma coisa que a gente usa bastante em sistema de recomendação, né? E agrupar pacientes, agrupar clientes, agrupar documentos, tudo que a gente tem. Essa parte de agrupamento de documentos é alguma coisa que está muito em voga hoje em dia. Como a internet gera zilhões de dados, eu não consigo rotular tudo, eu falo, pô, que documento parece com qual documento? Então, eu posso agrupar os documentos e falar, isso aqui é similar a esse, isso é similar a tal coisa. A gente fez um projeto com o Ministério Público de agrupar sentenças. Os caras tinham sentenças favoráveis e desfavoráveis. Eu falei, bom, eu quero saber o que é uma sentença favorável. Se essa sentença, se isso aqui que eu tenho, a probabilidade dela ser favorável ou não favorável. Porque eu tenho um monte de sentenças, eu tenho que saber onde eu vou botar meus esforços. Se isso aqui tem mais probabilidade de ser favorável, vamos trabalhar em cima disso. Se não, deixa de lado, né? Então, eu posso, com base num conhecimento anterior, saber se aquilo tem chance de ser favorável ou não favorável. Tá? Então, não supervisionada tem um monte de aplicações. E, basicamente, as técnicas de clustering trabalham por similaridade, aquilo que eu falei. Então, eu tenho um conjunto aqui e falo, eu posso agrupar por similaridade. Então, quando eu falo de similaridade, eu tenho que definir quais são os meus padrões. Então, vamos lá de volta. Eu vou agrupar essa população que eu tenho aqui dentro. Vamos lá. Vou agrupar por sexo. Então, minha similaridade é sexo. Eu tenho 2 grupos distintos. Vou agrupar por cor de cabelo. Eu vou ter 2 grupos distintos. Eu vou agrupar por cor dos olhos. Tem 2 grupos distintos de volta, né? Agora, vou juntar características. Então, depende muito do que você quer, que eu vou agrupar. Então, segmentação. Vamos agrupar por renda. Eu grupo por renda. Não sei quem está dentro de cada grupo, mas eu agrupei por renda. O que eu faço com isso? Bom, agora, para esse grupo com renda maior, eu vou oferecer um produto, vou cobrar mais caro, e para o outro grupo, eu vou oferecer o mesmo produto e vou cobrar mesmo barato. Então, é isso que a gente usa como resultado de clustering. Tá? Aí você pergunta aqui, bom, eu tenho esse conjunto de esses grupos aqui, e eu pergunto para vocês, quantos grupos eu tenho aqui dentro? É tudo igual, vejam. Por que tudo igual? Porque eu não tenho o nosso Y, né? Então, só tenho o nosso X, que é a característica X1, X2, e eu pergunto para vocês, quantos grupos eu tenho? Ninguém tem alguma ideia de quantos grupos eu tenho? 3 grupos. Então, eu posso ter 2 grupos, posso ter 4 grupos, 3 eu não tinha.
Eu posso ter 6 grupos. Ou poderia ter 3 grupos também, não sei como deveria 3 grupos aqui. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, pode ser também. Depende muito do que eu estou usando como similaridade, eu vou ter uma resposta, mas eu posso ter várias configurações de grupos aqui. A pergunta é, o que é um bom clustering? Essa pergunta, quando eu não sei o que é, um bom clustering geralmente é aquele grupo que ele é compacto e longe dos outros. Um curitibano típico, eu diria. Né? Cara fechadinho e quanto mais longe um do outro, melhor. Isso é um bom cluster. Né? Então, a gente tem um monte de técnicas de clustering que a gente pode usar. O que essas técnicas medem? Eu posso, por exemplo, configurar, eu quero 3 grupos. Ele, com base em 3 grupos, ele vai falar, olha, para 3 grupos, eu acho que essa aqui é a melhor configuração que você tem. Ah, para 4 grupos. Ah, eu acho que essa aqui é a melhor configuração. E para 5? Ah, para 5 eu teria essa configuração. E para cada uma dessas configurações, você pode medir alguns índices de clustering, que vão te dizer, olha, eu acho que o melhor é 4, porque aqui eu tenho grupos mais compactos, longe uns dos outros. Aqui esse grupo está perto, aqui esse grupo aqui está mais perto. Então, esse tipo de coisa que a gente estuda quando a gente faz clustering. Né? Como que eu separo meus dados e como que eu avalio esses dados, porque eu não tenho rótulo para calcular acurácia, não tenho rótulo para calcular F-score, não tenho rótulo para calcular nada disso. Então, eu preciso de alguma técnica para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, essa parte de aprendizagem não supervisionada. Aí vocês vão me perguntar, poxa, onde que a gente aplica, então, a aprendizagem de máquina? A gente fez esses tempos com um colega lá, uma nuvem de palavras de alguns artigos de uma base lá de publicação científica, onde aparecia o termo aprendizagem de máquina e que tipo de aplicação eles estavam usando. Né? Então, se vocês repararem aqui alguns termos que aparecem bastante, talvez o que aparece mais é recuperação de informação, né? Information Retrieval, que é, bom, eu tenho um dado, como que eu busco alguma coisa similar, aquilo que eu estava falando para vocês, então esse aqui tem muita coisa. Essa parte de processamento de linguagem natural é algo que também se pesquisa muito, e eu diria que é alguma coisa que a gente está bastante longe ainda de ter uma solução ideal, né? Porque o processamento de linguagem natural é alguma coisa bem difícil mesmo, toda essa parte de gíria, de sarcasmo, é muito difícil do algoritmo conseguir capturar. Tem um exercício que eu passo para o pessoal geralmente na disciplina, que são alguns comentários, tem uma base pública do IMDb, que é IMDb é aquela Internet Movie Database, que você tem um monte de comentários sobre filmes lá dentro. Então você tem comentários que são classificados como positivo e como negativo. E o objetivo desse laboratório eu passo um comentário e uma base de comentários rotuladas e treinar algoritmos de aprendizagem de máquina e, a partir desses algoritmos, verificar se um comentário novo ele vai ser classificado como positivo ou como negativo para você fazer alguma avaliação daquilo. E é muito difícil a gente conseguir passar de 80% de acurácia nesses problemas. São problemas bem complicados. Tem uma base pública também da Amazon, que é para avaliar comentário dos produtos, se eles são positivos ou negativos. Então, na Amazon, vocês provavelmente devem saber que você dá lá os comentários em estrelinhas, né? De 1 a 5. E nessa base, o que eles fizeram? Os comentários com 3 estrelas, eles tiraram da base. Justamente porque são os mais difíceis de classificar. O cara ele fala bem e fala mal do produto. No mesmo comentário, ele fala bem e mal do produto. Ah, isso aqui é bom por causa disso, mas é ruim por causa daquilo. E daí cabe a quem julgar se aquilo é bom ou é ruim. Né? Cabe a você julgar. Então, para um algoritmo é difícil. Então, eu diria que processamento de linguagem natural é alguma coisa que a gente tem bastante coisa. Então, medicina, diagnóstico, visão computacional, bioinformática, jogos, assim, são coisas que a gente já tem algoritmos rodando e rodando cada vez com desempenho bastante interessante e já são produtos, né, que você já pode usar
com algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, assim, só para não deixar meio no vácuo que tipo de aplicações, eu simplesmente coloquei algumas aqui só para dar uma ideia do que a gente tem no nosso laboratório ali na pós-graduação. E são exemplos assim que você fala, poxa, que já estão basicamente resolvidos, mais ou menos, em alguns casos. Por exemplo, essa aqui é uma aplicação de, por exemplo, cheque bancário, uma aplicação que você, porra, alguém usa cheque ainda? O pessoal começou, por incrível que pareça, cheque é um negócio que ainda é muito usado, e se vocês, esses tempos eu conversei com um colega meu, bom, eu venho de banco, tá? Assim, minha formação, eu fiz informática e meu primeiro emprego foi banco. Eu trabalhava no Bamerindos, na época, que daí virou HSBC, que agora é Bradesco. E na época você tinha muito processamento de cheque, e hoje em dia, com aplicações de celular, a quantidade de cheque aumentou. Por quê? Porque hoje você escreve um cheque e você vai depositar um cheque, você tira uma foto do celular, uma foto do cheque via celular, e automaticamente manda para o banco aquele cheque está depositado, você não precisa ir mais. E aí o cara estava me explicando que isso aumentou muito, por quê? Porque geralmente o banco não cobra para você ter cheque, mas ele cobra para você fazer uma TED. Né? Então, em vez do cara fazer uma TED para outra conta, ele escreve um cheque e deposita na conta do cidadão, automaticamente. E aí ele não paga taxa. Então, a quantidade de cheques emitidos aumentou. E antes a gente fazia reconhecimento de manuscrito em cheque com base em cheque escaneado. Então, o problema mudou um pouco. Agora tem que fazer reconhecimento com base em foto. O que muda nisso? Muda porque o cara tira foto meio de qualquer jeito, a iluminação não é boa, então tem outros problemas que eu não tinha antigamente que eu tenho que resolver. E aí eu tenho que resolver o problema do manuscrito, aí você treina uma rede para treinar, para reconhecer 10 dígitos, mas quando o dígito está conectado eu tenho que segmentar, eu gero uma porção de hipóteses, eu tenho que avaliar essas hipóteses, eu tenho um custo computacional, então tem um monte de problemas relacionados a isso, né? Então, a aplicação de cheque é uma. Eu tenho assinatura, a gente trabalha com assinatura até hoje, que é um problema complexo em termos de o que é uma assinatura genuína e o que é uma falsificação. Eu tenho formulários aos montes que são manuscritos, formulários de concurso. O pessoal lá da estatística, né, esses dias a gente estava discutindo prova, eu quero fazer reconhecimento de prova, reconhecer como que o cara preencheu um gabarito, a assinatura dele naquele gabarito. Então tem uma porção de coisas que a gente faz com reconhecimento de manuscrito que usam a aprendizagem de máquina. Né? Quando a gente fala de assinatura, fala, bom, legal, o que é uma assinatura genuína, o que é uma assinatura falsa? Eu tenho que reconhecer isso, que passa por uma representação. Como que um expert humano reconhece isso? Aí você tenta simular o conhecimento do expert humano nisso, tentando encontrar essa representação. A gente tem que lidar com o problema da variabilidade, aí cai exatamente no mesmo problema da imagem do câncer lá. Bom, não o mesmo problema, óbvio, mas a variabilidade é uma imagem de câncer, eu tenho uma morfologia que varia bastante. A assinatura de alguém que assina uma vez... E aqui eu tenho a mesma assinatura do cara assinou 10 vezes. Eu simplesmente sobrepus as assinaturas dele. O mesmo cara assinou. Olha a variabilidade que eu tenho. A mesma assinatura. Então, você vê o espectro que ela varia. E como que eu consigo? Se eu tiver várias assinaturas, eu consigo. Mas quando você vai colher assinatura no banco, quantas vezes você assina? 3. 3 no máximo. Então, eu não posso chegar para alguém, assina 100 vezes para mim aqui que eu vou treinar um algoritmo. Não, você tem que se virar com 3, né? Então, o que a gente tenta fazer hoje? Eu tento modelar sistemas que geram réplicas para mim muito próximas da réplica do ser humano, mas só que eu não posso gerar uma réplica que vai parecer uma falsificação. Então, tem um troço meio complexo aqui nisso. Professor, com licença. Pessoal do presencial, chamada 2 aberta. A palavra passe é dimensionalidade. Dimensionalidade. As outras... De menor dimensão? né? De menor dimensão. Tá. Obrigada, professor. Não, mas as outras duas eram mais complicadas, que era overfitting e underfitting. Eu achei dimensionalidade mais fácil, né?
Um outro problema que a gente, assim, que tem aplicações em centenas de áreas, e aí a gente vai veja, aplicações que, assim, que eu me lembro de cabeça que eu já discuti com alguém, que é a parte médica, por exemplo, a gente pode ver as imagens de câncer como sendo problemas de textura, e a gente vai de inspeções em pontes, inspeção em concreto, que é um problema de textura. Então, tem uma textura de concreto, eu tenho uma textura que é de um tecido, e eu vou tentar tomar uma decisão em cima desse tipo de coisa. Então, eu tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui, são problemas de textura, e nesses problemas de textura eu não tenho basicamente um tipo de coisa que ocorre, eu tenho um tipo de padrão que ele se repete ao longo da minha imagem várias vezes, e eu tenho que tentar reconhecer isso de alguma forma. Então, um dos casos que a gente tem muita aplicação em cima disso aqui são imagens médicas e imagens de satélite, né? O pessoal vai verificar se tem desmatamento. Então, quando eu tenho uma textura de uma floresta, eu tenho um tipo bem específico de imagem de textura. Quando aquela área foi desmatada, a textura muda completamente. Eu posso fazer esse tipo de coisa ser detectada e reconhecida. Com o advento do tal dos drones, hoje em dia todo mundo tem um drone em casa. Quer dizer, quase todo mundo. Eu conheço alguns que têm alguns drones em casa. Com drones, tem muita gente fazendo embarcando sistemas de aprendizagem de máquina para fazer inspeção em áreas de plantação, para ver se aquela área foi plantada, se eu tenho doença, se tem alguma anomalia dentro da minha área. Um projeto que a gente estava fazendo, ou a gente tentou fazer, ele não deu muito certo, porque daí não teve financiamento, era de fazer inspeção em linhas de transmissão. Então, você pode botar um drone, ficar inspecionando a linha de transmissão, ver se aquela linha tem ninho de passarinho, alguma coisa em cima disso, geralmente trabalhando em cima de textura. Tá? Em cima dessa parte de textura, a gente fez um trabalho com o pessoal da engenharia florestal aqui, que era a parte de reconhecimento de espécie florestal. Foi um trabalho que surgiu de uma demanda na época do pessoal da Polícia Federal. Eles queriam saber se a gente conseguia reconhecer a partir de uma espécie, de uma imagem de madeira, de um pedacinho de madeira, que espécie era aquela. Porque é muito fácil você reconhecer uma araucária, né, quando você vê a árvore. Então, agora, quando você vê um pedaço de madeira, que nem esse aqui, você fala, isso aqui é uma araucária? Opa! Aí muda de figura, porque eu preciso de alguém muito bem treinado para falar que isso aqui é uma araucária, ou que isso aqui é uma araucária, ou que isso aqui é uma araucária. Tá? Então, foi esse projeto que a gente trabalhou com o pessoal da engenharia florestal aqui da universidade. Eles escolheram algumas bases para a gente, das centenas de espécies que eles têm nos laboratórios aqui, e a gente desenvolveu os algoritmos de aprendizagem de máquina. Foram trabalhos de 2 doutorandos isso aqui. Um trabalhou com a parte macroscópica e um outro trabalhou com a parte microscópica. Isso aqui são espécies da mesma... são exemplos da mesma espécie florestal, uma macroscópica e uma microscópica. E com base nisso aqui, você diz, olha, isso aqui é uma araucária. Então, esse trabalho da macroscópica foi feito para levar em campo. Tinha uma caixinha que tinha uma câmera fotográfica, se colocava, tinha um protocolo que tinha que dar uma lixada na madeira e tal, colocava a espécie dentro da caixinha, apertava o botão e falava, olha, essa espécie com probabilidade tanto de ser araucária. E aí o cidadão estava falando que era pinus. Opa, então a polícia podia fazer alguma coisa no local, né? Então viraram 2 teses de doutorados, as bases de dados são públicas e são super citadas, são problemas de textura que a gente resolve. E esse aqui é a imagem de carvão. É engraçado que mesmo a imagem, a madeira depois de queimada, você consegue detectar qual que é a classe dela, qual que é a espécie florestal. Esse aqui, essa imagem esse probleminha de câncer que eu usei, foi um projeto também no aluno de doutorado que queria trabalhar com esse projeto porque ele conhecia um pessoal que estava coletando essas imagens numa clínica lá em Cascavel, e a gente viabilizou isso através de um projeto de colaboração internacional com o pessoal do Chile e da França, num projeto da CAPES com financiamento do Institut Quemet Sud.
E uma das grandes contribuições do trabalho dele foi disponibilizar essa imagem. Até então, a maior parte das bases de dados desse tipo de problema que você tinha eram imagens assim de 5 pacientes, 10 pacientes no máximo, com 100, 200 imagens. Essa base de dados, então, tem quase 8.000 imagens de 82 pacientes, e ela acabou se tornando uma referência mundial. A gente tem hoje, no nosso site do laboratório, mais de 1.700 pessoas que já se registraram para fazer download dessa base, então ela publica lá, e tem já mais de 200 papers que já foram publicados que citam essa base de dados, e é bem interessante quando o Fábio defendeu ano passado o doutorado dele, ele publicou a base, defendeu o trabalho dele, publicou os resultados em cima da base com alguns experimentos que foram bem interessantes na época. 2 anos depois, a gente já tem métodos na literatura que, em cima da base deles, melhoraram o resultado quase em 10% em termos de acurácia. Então, assim, para você ver, quando existe uma base de dados boa, rotulada de maneira confiável, as pessoas usam por quê? Porque são raras. Aquilo que eu falei, rotular dado é complicado, é caro, e quando a comunidade científica tem acesso a esse tipo de coisa, ele é super usado, e o pessoal baixa e usa mesmo. Tá? Então eu mostrei basicamente toda a parte legal, o que a gente pode fazer com a aprendizagem de máquina, vantagens da gente usar, um monte de aplicações diferentes, mas a gente não tem só coisas legais para falar em termos de aprendizagem de máquina. Tudo que explode, que as pessoas começam a usar com bastante frequência, tem sempre um lado negativo das coisas. E uma das coisas problemáticas que a gente acaba tendo em cima de aprendizagem de máquina é que muitas vezes a gente tem um bias grande, um viés grande em cima dos dados. Já leu esse livro, Paulo? Não, esse livro é bem interessante. Eu queria dizer que eu sou matemática. Esse livro conta a história de uma pessoa que trabalhou sempre no mercado financeiro, usando algoritmos de aprendizagem de máquina para fazer predição e fazer análise de crédito e basicamente julgar o ser humano com base em resultados de aprendizagem de máquina. Aquele negócio, eu nego o crédito para você porque meu algoritmo disse isso e não tem conversa. Né? Então eles chamam de Weapons of Method Destruction porque os caras estão usando os algoritmos cegamente sem olhar para os lados. E esse é um dos problemas que a gente tem com o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina. E esse livro é bem interessante, eu recomendo a leitura, bem bacana. Tá? É usar de maneira cega o resultado do algoritmo. Aqui tem um link, depois vocês podem dar uma olhada nesse artigo inteiro. Eles fizeram, o governo americano fez encomendou lá para algumas empresas algum software para tirar foto do cidadão e dar uma predição se aquele cara vai ser um futuro criminoso ou não. O que vocês imaginam que tem como resultado? Quem que é criminoso e quem que não é criminoso aqui pelo algoritmo? O que acontece? Você tem um bias gigante do jeito que se treina as redes ou os algoritmos em geral. Então, muito provavelmente, o algoritmo estava dando com um viés muito forte uma população negra, com uma probabilidade maior de ser criminoso do que uma população branca. Por quê? Porque é os dados que eles tinham. E se olha o resultado do algoritmo de maneira cega, você tem um problema. E esse não é um caso isolado. Eu coloquei aqui um monte de notícias da internet que a gente tem, né, falando sobre ética e fairness e ser justo com algoritmos de aprendizagem de maneira em geral, que você tem lá problemas com os algoritmos da Amazon sendo racistas, né, algoritmos do Google pegando pessoas negras e classificando como um chimpanzé, por exemplo. Isso aí deu um maior problema para eles. Então, você tem um monte, não é nenhum nem dois, tem um monte de problema desse tipo de coisa de se usar predição do algoritmo de maneira cega. Né? E, por causa disso, nos últimos anos, então, a gente não tinha nenhuma preocupação com isso quando a gente começou, quando explodiu a ideia de
de aprendizagem, que foi a partir do final de 2010, com as ideias de Deep Learning, e a gente começou a treinar algoritmo que nem maluco aí, por causa do hardware que se fez disponível, não tinha ninguém preocupado com isso. Aí, aqui, ó, eu sugiro fortemente que vocês vejam essa apresentação aqui, quem tiver interesse. É um videozinho que foi feito na NIPS, que é uma das maiores conferências de aprendizagem de máquina, que fala muito de teoria, mas essa pessoa aqui, ela falou basicamente sobre esse slide, eu peguei dela lá, sobre essa ideia de fairness em machine learning, né, como que a gente é justo usando algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, a partir de 2017, o pessoal falou, opa, de 2016 tem um bug aqui, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, não só reportar o resultado de qualquer maneira. Tá? Então, esse é um aspecto bastante importante que, felizmente, o pessoal começou a se preocupar e a quantidade de papers falando sobre isso aumentou bastante nos últimos anos. E para finalizar, pessoal, bom, eu falo um pouquinho de reprodutibilidade em aprendizagem de máquina, mas isso vale, sim, aqui tem um viés forte para a minha área, porque ao longo dos anos o que a gente tem reparado é que a gente pega alguns papers e tenta reproduzir os resultados, e é muito difícil você reproduzir os resultados, e infelizmente não é só na área de aprendizagem de máquina, em várias áreas de conhecimento isso se tornou meio padrão, né? O que a gente gostaria? Assim, a gente gostaria de ter alguma coisa que fosse totalmente replicável. Eu pegar alguma coisa, um artigo, e poder replicar aquilo de maneira ipsis literis, né? Então, a gente tem, de um lado, a replicação, que seria o ideal, e a gente, do outro lado, a gente não tem nada. Né? Eu não consigo fazer absolutamente nada com aquilo que eu li, eu não consigo replicar, não consigo fazer nada. Por quê? O problema com a replicação, que é o ideal, é que as coisas estão se tornando cada vez maiores, né? Os estudos, a quantidade de dados, o poder computacional que eu preciso para replicar aquilo, muitas vezes não está ao nosso alcance. De volta, colher os dados é difícil, é caro, e muitas vezes os dados não são públicos. Então, o cidadão reporta os resultados dele em cima de um conjunto de dados que não é público, ou seja, eu não consigo replicar se eu não tenho nem acesso aos dados. Né? Modelos de aprendizagem de máquina. Alguns modelos, apesar de eu ter hardware, demoram dias para treinar. Então, tem alguns modelos que a gente lá no laboratório, com o hardware que a gente tem, demora um mês para treinar. Então, eu fico lá treinando aquele modelo durante um mês. Então, se eu demorei um mês para treinar, o cidadão vai precisar de um mês com aquele mesmo hardware e, às vezes, ele não tem aquele hardware. Né? Então, em alguns casos, replicar é muito difícil. O que a gente busca, pelo menos, é ter essa reprodutibilidade. Não necessariamente que eu consiga replicar, mas que eu consiga reproduzir o que está escrito ali. E para eu reproduzir isso aqui, eu preciso ter pelo menos os dados e o código disponível. É isso que a gente precisa na área de aprendizagem de máquina. Códigos e dados disponível. Professor, oi. Com licença. Turma do remoto, a chamada 2 está aberta, a palavra passe é dimensionalidade. Obrigada. E aquilo que eu estava falando, então, a gente tem em algumas áreas aqui, opa, passei uns slides a mais, a parte de informática biomédica, a parte de pesquisa, tem um artigo que foi publicado na Nature, num dos periódicos, né, o Lancet. Eles estimam que 85% do capital investido em pesquisa nessa área é jogado fora. Jogado fora em que sentido? Que 85% eu não consigo reproduzir o que foi publicado lá. Então, o cara publica, ele divulga os resultados e você vai tentar reproduzir aquilo e você não consiga reproduzir aquilo lá. Né? Então, nesse mesmo periódico lá, o pessoal reporta aqui que, realmente, os pesquisadores estão preocupados e a gente tem 52% aqui que realmente falam, olha, a gente tem, né, uma crise de reprodutibilidade, a gente não consegue reproduzir isso. E o pior é que tem gente que tentou reproduzir os experimentos em algumas áreas do conhecimento aqui estão separadas, e eu estava mais interessado nessa parte aqui, né, de
de engenharia, computação que entrava aqui. Então, muita gente, né, olha, quase 70% não conseguiu reproduzir o estudo de outro, mas o que mais impressiona é que cerca de 50% não conseguiu reproduzir o seu próprio estudo, que foi feito dentro do seu próprio laboratório. Você falou, pô, mas isso é coisa de maluco, né? Parece coisa de maluco, mas isso aconteceu comigo já. A gente fez um trabalho, o meu aluno de doutorado publicou os negócios dele e foi embora. E eu dei para um outro aluno meu que ia, eu não perdi o contato com aquele rapaz, falei, vamos continuar aquele trabalho. Eu, com outro aluno, eu não consegui reproduzir o que ele tinha feito, porque ele não tinha deixado o código dele. Eu falei, implementa isso aqui de volta, vamos continuar a partir daqui. E a gente realmente não conseguiu reproduzir o que ele tinha feito. Então, isso é preocupante, mas é assim, se a gente não toma os devidos cuidados de manter código, manter dados, manter modelos treinados disponíveis de uma forma organizada, né, fica cada vez mais difícil de ter reprodutibilidade. Então, dados, código, modelos treinados em aprendizagem de máquina é o que a gente precisa para ter isso feito de maneira garantir essa reprodutibilidade de maneira sistemática, tá? E o que eu achei interessante foi que hoje em dia o que quando a gente dá uma bolsa de estudo para um aluno, o que a gente cobra como resultado daquela bolsa é um artigo, é uma tese escrita e acabou. Né? Tanto é quando você faz um relatório lá para a CAPES ou para o CNPq, o que você escreve naquele relatório? O fulano escreveu a tese dele, foi aprovada, ele publicou tal artigo, está aqui o artigo e acabou. E o que se argumenta nesses relatórios que eu estava lendo para fazer essa discussão é que uma bolsa de doutorado, na realidade, ela não deveria ser só um artigo, ela deveria ser o software completo que foi desenvolvido, o ambiente que aquilo foi compilado, as instruções, e você ter os scripts que geraram aquelas tabelas e aquelas figuras que estão naquela tese, de maneira que eu consiga reproduzir tudo aquilo. Então, uma tese, uma bolsa, deveria ser isso. O relatório é esse, está aqui os algoritmos que geraram aquela tabela na tese, aquelas figuras foram geradas com esses algoritmos, com esses scripts, está tudo aqui, você consegue reproduzir tudo do começo ao fim. Se não aquela bolsa foi dinheiro que foi colocada lá e que alguém vai ter que fazer tudo de volta, porque senão a gente não consegue partir, né? Não consigo construir passo a passo. Eu vou ter que voltar 3, 4 passos atrás para tentar replicar o que foi feito e não deveria ser assim. Então, isso é alguma coisa que na comunidade de aprendizagem de máquina a gente tem refletido bastante, e nas conferências o pessoal tem falado muito sobre isso. Em algumas conferências você ganha um selo, quando você publica um paper, um selinho, o ICPR, que é uma das grandes conferências na nossa área, né, que é a International Conference on Pattern Recognition, que é de ciência reprodutível, tem um selinho no paper. Se você ganha esse selo no teu paper quando você submete código e dados e ele é reprodutível. Alguém verifica, ou realmente eu consegui verificar os resultados que você tem no teu paper. Então, você tem o selinho naquele teu paper. Tá? Algumas das ferramentas que a gente tem, bom, isso aqui está disponível para qualquer um, né? GitHub agora, Paulo está usando até o GitHub. Mas assim, bases, a gente tem Kaggle, a gente tem Research Labs que tem bases disponíveis, né? Que eu botei a do nosso lá. A gente tem uma ferramenta do Google que eles estão começando com uma ferramenta para fazer busca em base de dados. Ainda ela está meio complicada de usar, porque você tem que preencher um arquivão gigante para descrever tua base, para ele conseguir indexar tuas bases de dados lá dentro. Então, né, essa aqui é a carinha do Google Data Search, você tem que colocar um markup file, mas ele consegue encontrar algumas bases lá dentro. Vai ficar bom, eu acho, se for manter o padrão Google. Algumas ferramentas bem interessantes, esse OpenML é uma ferramenta de colaboração bem interessante, porque você pode submeter tua base, as pessoas rodam os algoritmos, reportam os resultados e fica tudo dentro da mesma plataforma. Isso aqui é bem legal para quem tem algum problema e quer compartilhar dados, algoritmos e resultados dentro dessas plataformas. E era isso. Se alguém tiver dúvidas?
A Elizabeth pergunta o nome do selo. É do Congresso, é um selo dessa conferência, mas várias conferências estão fazendo isso com o selinho Ciência Reprodutível. Mas vale a pena você comentar, para quem não é da área, a importância da publicação em congressos na área de computação, diferentemente. Tá, em computação, o Comitê de Área de Ciência de Computação, depois de um estudo bastante grande de convencimento junto ao pessoal da CAPES, eles provaram para a CAPES que em todos os países onde ciência da computação é tido como referência, então pegaram alguns países da Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, alguma coisa assim, e mostraram que os pesquisadores que têm mais citações nesses países, a relação de produção desses pesquisadores é de 3:1, ou seja, esse pesquisador, em geral, produz um artigo em periódico e 3 em conferência, nessa proporção. Então, o comitê de área no Brasil, eu acho que a ciência da computação é a única área da CAPES que tem um qualis de conferência. Por causa disso, que mostraram que conferência, como a coisa evolui muito rápido, e conferência é alguma coisa onde você consegue mostrar ano a ano a evolução da coisa, você acaba tendo conferências que são muito mais citadas do que periódicos. Então, por exemplo, algumas conferências, por exemplo, CVPR é uma conferência que tem um fator de impacto maior do que qualquer periódico na área de computação. NIPS parecido. Então, conferência na nossa área é algo que tem bastante peso. Leva por isso uma concorrência muito grande para conseguir ter um artigo publicado em conferência na área. Tem conferências que você, às vezes, desiste da conferência e publica no periódico. Porque é muito difícil. É muito difícil. Isso. Conferência que é assim, 5% de taxa de aceitação. Isso é mais na computação? Na computação. A gente teve com um aluno que ele tentou agora, foi aceito no CVPR, para você ter ideia, nessa conferência tiveram 6.000 papers submetidos. Daí eles aceitam, tipo, 500 papers para apresentação oral no máximo. Então é muito, muito concorrido. Obrigada, professor. Mais nenhuma pergunta do remoto. Tem um colega lá. Oi. Bom, repetindo a pergunta, Machine Learning R ou Python? Aí vai rolar briga. Para você, não, para você perguntar para alguém de computação é Python. Perguntar alguém de estatística é R. Então, de volta, acessibilidade em Python todos aqueles frameworks que eu citei ali, basicamente a maioria deles tem uma interface Python para eles. Eu acho, como eu me disse, o R é uma ferramenta que eu acho que tem uma adoção muito maior por parte dos estatísticos, matemáticos, não sei se matemático também, mas eu sei que os estatísticos usam muito mais R do que Python, né? E na computação o pessoal usa muito mais Python, talvez pela similaridade com outras linguagens de programação ou questão de cultura mesmo, não sei. Sim. Você tem. Só complementando a resposta, né? Eu tenho que aprender os dois, tá, né? Então, eu não defendo nenhum nem outro, mas eu acho assim, para mim, a melhor linguagem é aquela que você vai no Google e consegue achar a resposta mais fácil. Então, por exemplo, eu amo tem aquele site do Stackflow, né? Uhum. O Python 3, no momento, é o melhor, porque você vai lá e fala, olha, quero resolver isso. Mas, em termos de beleza de linguagem, eu defendo o R, tá? Então, eu tenho que aprender os dois, certo? Mas cada um tem sua vantagem. E, hoje em dia, quando você pega a lógica da programação, aprender uma, depois vai para outra e começa a ficar mais fácil. Mas, se você tiver que escolha um que é mais fácil de você no Google achar a resposta.
Assim, só complementando, então, se você pensar do lado de usuário, tá, de framework, que você vai fazer a tua programação para usar um framework pronto, aí você vai cair em R, o Python, tanto faz, mas você vai acabar por isso. Mas a partir do momento, se você for implementar o teu algoritmo, você vai ter que fazer em C. Tá? Porque aí você vai precisar de desempenho. Então, a maioria desses frameworks, eles são implementados numa linguagem super rápida por baixo, que geralmente é C, ou C++. Né? E o TensorFlow, que é o framework que a gente acaba usando com muita frequência, ele é todo escrito em C. Eu tenho interface em C para ele, se eu quiser. Então, eu posso implementar em C, que eu vou garantir que eu vou ter desempenho ali. Mas se eu quiser alguma coisa que seja mais rápido de prototipar, a curva de aprendizado em C é muito mais lenta do que em Python. Então, o pessoal acaba indo para Python mesmo, porque até mesmo não só de aprendizado, mas de prototipagem. Eu preciso de um resultado rápido. Você vai ter um resultado rápido em C, em Python, né, com bem menos tempo do que você teria em C. Leonel pergunta, no setor de saúde temos uma grande questão, que é como tornar todos os dados que temos nos prontuários a uso de medicamentos e fazer esses dados conversar entre si. Quais estratégias para melhorar essa conversa, essa compilação de dados? Então, é aquilo que eu falei, essa parte de preparação naquele diagraminha que eu coloquei lá atrás. Deixa eu só colocar ele aqui, só para... Que é esse diagrama aqui, né? Seria esse item 2 aqui, onde que eu vou preparar, manipular e limpar meus dados. Essa é a parte mais cara que a gente tem dentro do processo. Então, prontuário médico. A gente teve um aluno doutorado no programa que trabalhou com outro professor lá, que trabalhou com a parte de prontuários médicos e queria fazer processamento de linguagem natural em prontuário médico. Manuscrito. Então, eles tiveram que transcrever os prontuários médicos e saber como que eu classificava aquele prontuário. Então, é alguma coisa cara de preparar todos esses dados, demora, tem um custo associado e que muitas vezes as pessoas não estão disponíveis ou dispostas para fazer esse tipo de coisa. Então, falar, eu tenho os dados. Tá, legal, você tem os dados desse jeito. Agora, qual o custo de eu limpar, preparar esses dados para usar no modelo de aprendizagem de máquina? É alto, às vezes inviabiliza o processo. Então, é melhor investir mais no banco de dados do que no método para fazer o treinamento? Então, se você vai começar um projeto do início pensando que eu vou usar um algoritmo de aprendizagem de máquina lá, esse é o caminho. Sempre né? Você falou, vamos fazer um caminho desde o começo bonitinho, validando os dados de entrada desde o começo. Vamos fazer prontuário. Então, o prontuário vai ser eletrônico desde o começo, não vou ter que transcrever dados. Se eu pego Só que esse é o mundo ideal, a gente não vive no mundo ideal. Eu tenho um legado, eu tenho um monte de prontuário lá que provavelmente está manuscrito. Então, eu vou cair naquelas aplicações que a gente viu lá, que nem de cheque, em vez de eu reconhecer cheque, eu vou reconhecer prontuário médico. E aí, letra de médico, né? Você entende o problema? Oi.
Não, concordo com você 100%, mas eu acho que em todas essas aplicações médicas, em nenhum caso, pelo menos os que eu conheço, é a palavra final. A ideia é sempre ser um auxílio ao diagnóstico. Então, agora, só que a coisa tem uma coisa caminhando para um lado, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um projeto que a gente estava trabalhando junto com o pessoal, e o pessoal da Siemens estava oferecendo umas máquinas para os hospitais, custo zero. E a única coisa que eles pediam em troca, os dados rotulados. Entendeu? Você faz o exame, rotula o dado aqui na máquina e está tudo certo. Daqui a 20 anos, nem 20, daqui a 10 anos, você vai ter um volume de dados considerável ali em cima. O que você faz com isso? Aí entra nessa parte que eu estava discutindo um pouco sobre a ética de machine learning, que é onde a gente tem que olhar com um pouco mais cuidado no futuro próximo. Aí. O Leonel, que foi o que fez a pergunta anterior, ele esclarece mais a dúvida dele. Então, ele fala assim, num prontuário médico, ele tem 3 sistemas em 3 níveis de atenção que usam 3 linguagens diferentes. Certo? E são sistemas que funcionam em tempo real. Então, ele pergunta, quais aplicações ou linguagem/estratégia são capazes de interligar todos esses dados em um só local? Aí já pode ser mais um problema de engenharia de software do que de aprendizagem de máquina por si só, né? Quer dizer, você precisa de mais informações sobre que tipo de sistema, qual o nível de acesso você tem em cada um desses sistemas, se eles compartilham uma base de dados comum ou se cada um tem uma base de dados específica, é mais um problema de engenharia de software mesmo do que aprendizagem de máquina em si. Eu falo, bom, eu vou tentar juntar isso aqui para gerar uma base única, teria que conhecer a fundo esses dados. Então tem que chamar alguém da computação, alguém da engenharia de software. Para ir lá e fazer um diagnóstico em cima do que ele tem para ver o que dá para fazer. Isso, mas aí teria que ver como no todo, né? Isso. Acho que é isso. Então tá, obrigado, pessoal. Então, só para dizer ao Luiz que, além dos agradecimentos da turma, também houveram manifestações no remoto de apreciação pela aula e pelo tema, né? Sem dúvida é um desafio, né? Admirável Mundo Novo, para quem lê o livro, né? Com os encantos e desafios que essas coisas trazem, como muito bem colocado, né, pelas participações. Então, nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos voltar com a parte de planejamento e análise de experimentos. Sim. Eu vou fazer aqui, para quem tiver interesse, alguns dos temas que o Luiz passou aqui vão ser tratados nesse encontro. Esse encontro é a finalização dos trabalhos da primeira turma da especialização de Data Science e Big Data que eu me referi no início da aula. O Valmos está aqui, ele pode falar com mais detalhes, mas basicamente o grosso do encontro vão ser as apresentações dos alunos na forma de pôster e algumas poucas orais e algumas apresentações convidadas. Então, quem gostou do tema, se interessou e tal, pode acompanhar, pode talvez se inscrever, recebeu uma notícia agora que já estão com mais de 220 inscritos, né, no evento. Então, quem tiver mais interesse é o que está acontecendo, assim, vamos dizer, no quintal de casa, né? E existem várias outras iniciativas, né? Mas no quintal de casa é o que está bombando no momento. Então, nós vamos fazer o intervalo
E espero que tenha sido da apreciação de todos a gente ter essa aula, vamos dizer, um pouco fora do padrão de um curso de estatística, mas vocês perceberam as conexões, né? E dentro daquela ideia de ter contemporaneidade nos tópicos que nós estamos trazendo aqui, nós agradecemos o Luiz pela contribuição aí do curso. E talvez vamos esticar isso em outras experiências. Obrigado.